Júlia e Renata, eles gostariam de dar um testemunho. Eu creio que esse testemunho é importante para nós, como igreja. Boa noite, graças a paz da igreja. Renata e eu nos casamos em 2011. Passou acho que uns 10 dias, nosso casamento já começou a ficar muito complicado. Nós passamos por crise. Parecia que a gente tinha muita raiva um do outro. E foi indo, a gente empurrando com a barriga, vivendo essa crise, um maltratando o outro. Foi indo até que um ano a gente chegou a se separar. Ficamos alguns meses separados. E tudo levava a crer mesmo que a gente não ia mais voltar. Porque a gente era um casal muito improvável. Então, tipo assim, todo mundo que a gente conversava falava: não, realmente, vocês têm que separar, vocês não combinam, não dá certo. E tipo assim, eu não condeno essas pessoas, porque realmente a gente vivia muito mal. A gente passava muita vergonha, envergonhava quem gostava da gente. E foi, assim, muito complicado. Graças a paz, igreja. Então, e nós ficamos separados, né, de casa, né? Eu fui pra casa da minha mãe, ficamos meses separados. Assim como quando eu comecei a namorar com o Júlio, eu busquei a Deus. E mesmo quando eu conheci ele, eu já percebi que nós éramos pessoas improváveis. Nós não tínhamos nada a ver um com o outro, né? E eu orei a Deus, porque eu já estava orando por uma pessoa. E eu coloquei diante de Deus, eu falei que se ele fosse para mim, para Deus tocar no meu coração. E foi da noite pro dia. E assim como foi no início, no fim também, eu queria uma resposta de Deus. E eu busquei a Deus. Todas as vezes que eu buscava a Deus, que eu ia até a palavra, o Senhor falava de conserto, todas as vezes. E eu, na casa da minha mãe, eu estava vivendo assim, nossa, maravilhosamente bem. Estava buscando ao Senhor. E mesmo assim, o Senhor falava de conserto. Então eu estava num local e um presbítero chegou até mim e falou assim: olha, eu não costumo fazer isso, mas Deus me mandou, eu vou fazer. E colocou a mão no meu ombro e falou assim: dentro de alguns dias, uma bênção literalmente vai bater no seu portão. E passou alguns dias, bateu mesmo no meu portão. E era o Júlio. Eu falei: Senhor, não é possível. E aí ele conversou, nós conversamos, né? E ele falando: nós precisamos voltar. E ali, assim, houve um grande conserto. Nós confessamos os nossos pecados e o Senhor derramou ali força, né? Nós fomos perseverantes. Foi pelo temor. Nós voltamos pelo temor a Deus. E nessa caminhada foi muito difícil, né? Depois que nós voltamos, a gente achou que as coisas iam se ajustar. Mas não foi dessa forma. E um dia, eu estava estudando a palavra de Deus, buscando ao Senhor. E o Senhor me levou até uma palavra. Eu escrevi para ser mais rápido. E eu li assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu fui profundo, assim, né, no estudo dessa palavra. E eu cheguei ao entendimento que tem que ter obediência. Obediência, uma entrega genuína. E naquele momento eu abri o meu coração para Deus. Eu falei: Senhor, eu te entrego tudo que eu tenho, o meu coração e a minha obediência. Mas a partir desse dia eu coloquei nosso casamento diante do Senhor. E eu falei assim, em todas as áreas da minha vida, eu falei: Senhor, eu coloco o meu casamento diante do Senhor, todas as áreas da minha vida. A partir desse dia, as minhas atitudes não vai mais ser por circunstâncias, mas sim pela fé que eu tenho no Senhor e a obediência. E foi dessa forma. E Deus foi nos transformando. Deus foi tocando na nossa mente, no nosso coração, liberando o poder de perdão, né? E foi assim, renúncias. Foi muitas renúncias, até mais dele do que minha. Mas houve renúncias. E Deus foi nos transformando dia após dia. E então, assim, quando nós nos conhecemos, quando nós começamos a namorar, né? Durante o nosso namoro, eu deixei bem claro pra ele que eu não tinha vontade de ser mãe. E ele mesmo assim casou comigo. Mesmo sendo o sonho dele de ser pai, ele casou comigo. E, né, e a gente foi vivendo, e diante das circunstâncias que a gente passava, realmente a gente nem pensava, né, nessa possibilidade. E muitos falavam assim: por que vocês não têm um filho? Porque vai ajudar vocês, né, vai unir mais vocês. Aí eu falava assim: eu não posso colocar minha expectativa de conserto, de restauração de um casamento numa criança. A minha expectativa tem que estar em Deus. Então, assim, eu fui orando, e chegou
chegou ao ponto que eu falei assim, Senhor, eu quero viver os teus sonhos para minha vida. Eu não quero mais que o Senhor cumpra a minha vontade, mas eu quero que o Senhor cumpra a sua vontade em mim, na minha vida. Eu quero viver os teus sonhos. E o Senhor começou a abrir a minha mente e o meu coração. E até que um dia o Senhor colocou assim no meu coração, eu creio que foi o Senhor, que eu precisava de uma cura. E foi desde o ano passado que eu precisava de uma cura. E eu comecei a colocar isso diante de Deus. Senhor, derrama teu poder de cura sobre mim, sobre os meus órgãos, sobre o meu útero. E em junho desse ano, o irmão Jefferson, a gente estava aqui em oração, e o irmão Jefferson me mandou uma mensagem porque eu fui embora antes da oração terminar. E ele falou assim, olha, eu vi um anjo, ele chegou do teu lado e ele enfiou a mão na tua lateral e ele tirou uma gosma estranha, ela parecia que estava viva, com um cheiro muito ruim, e ele foi lá fora, ele jogou do meio-fio e essa gosma eu fui acompanhando e ela foi descendo, ela caiu no bueiro e ela foi embora. E aí eu falei pra ele assim, faz muito sentido essa visão, porque eu tenho orado muito por cura dos meus órgãos, do meu útero, então eu creio que eu recebi a cura. E é muito importante, irmão, isso que eu preciso falar pros irmãos. O mês passado, eu acordei um dia e eu acordei assim, querendo desistir, sabe? Desistir da vida mesmo. Foi muito profundo. E eu falei, Senhor, o que eu vivi tá bom. O que eu vivi tá bom e a partir de hoje eu vou começar a orar pro Senhor me levar. E aí Deus ministrou muito fortemente no meu coração e Ele começou a falar o que Ele tinha. E Ele falou que eu ia viver algo extraordinário até o final do ano. Algo assim que Ele preparou pra mim. E Ele começou a falar assim, já está dentro de você. E eu comecei a levantar as mãos pro céu e a receber. E eu comecei, já está dentro de mim, eu recebo em nome de Jesus. E eu achava que era algo espiritual. E eu falava, já está dentro de mim, eu recebo em nome de Jesus. Deus é tão bom com a gente, depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, para a honra e glória do Senhor, Deus realizou meu maior sonho. A Renata está grávida.